Olá, Planeta SPM está de volta. Agora a gente vai ver uma reportagem da repórter Mariana Benvenido sobre jornalismo e entretenimento. Jornalismo e entretenimento andam de mãos dadas. Os meios de comunicação apelam para o entretenimento e cada vez mais preferem o exagero à informação objetiva. Mas afinal, o telespectador sabe diferenciar o que é jornalismo e o que é entretenimento? Eu acho que o jornalismo ele parte de fatos que são importantes para a sociedade. Programas de entretenimento, eles só querem entreter mesmo as pessoas. O jornalismo ele é mais sério, ele tem um foco maior, o entretenimento ele é mais solto, ele tem uma liberdade talvez um pouco maior que o jornalismo. Não uma liberdade, mas talvez uma pegada mais cômica. O jornalismo ele informa, né? Entretenimento é para você passar o tempo, se divertir. Eu acho que o jornalismo ele tenta informar, ele tenta passar as notícias, um pensamento mais geral. E o entretenimento ele tenta relaxar a pessoa que assiste, ou quem consome esse tipo de mídia. Renato é professor de jornalismo. Ele acredita que o telespectador não é ingênuo e sabe sim diferenciar o que é entretenimento e o que é jornalismo. Para esse professor, o sensacionalismo é a chave do entretenimento. Para atingir essa massa, usavam e abusavam de recursos do sensacionalismo também, de histórias bizarras, com enfoque exagerado, que superexploravam algum aspecto mais emocional, que tinham como objetivo emocionar a audiência, né? Provocar emoções, sensações, por isso que é sensacionalista. Renato exemplifica essa diferença através do CQC, que para ele o programa utiliza o jornalismo para fazer humor. Ela nasceu em Porto Alegre, não tem muita escolha. Bom exemplo é o CQC, um programa que fez bastante sucesso na sua estreia, né? Ainda hoje tem uma audiência bastante considerável. O CQC é um programa que se traveste de jornalístico, na minha opinião, né? Usa uma cenografia jornalística, usa microfones, a roupa, a postura dos supostos repórteres, mas, na verdade, o programa, na minha opinião, pelo menos, não tem nada de jornalístico. Um terço dos maiores jornais apostam hoje no entretenimento. Usando táticas de persuasão e emoção, o jornalismo deixa de lado a sua ética e passa a fazer de tudo pela audiência. A busca pelo maior número de leitores, ouvintes ou telespectadores faz com que os jornais apelem para o sensacionalismo, o humor e a dramatização. O entretenimento e o jornalismo já fazem parte do dia a dia dos jornais desde o século XIX. O primeiro jornal americano, o New York Sun, falava sobre crimes, curiosidades e mortes, sempre com um tom sensacionalista. Daniel também é professor de comunicação e acredita que a busca pela audiência faz com que os meios de comunicação apelem para os recursos do sensacionalismo. Eu acho que as grandes empresas de comunicação usam esse artifício justamente para isso. Então, vamos colocar lá uma pitada sensacionalista, vamos colocar uma pitada de humor, vamos misturar quanto mais com entretenimento para ganhar audiência. Essa foi a reportagem da Mariana Benvenido e agora a gente vai para o Twitter, no @PlanetaSPM, e a Estela, que é estudante de jornalismo aqui da SPM, mandou uma pergunta para a gente, para o Celso, na verdade. Celso, como foi dito na reportagem, você acha que os programas como o CQC e o Pânico na TV são jornalísticos ou entretenimento somente? São programas de humor, são programas de entretenimento. Como disse o professor de vocês ali, é isso mesmo, um programa de humor que tem esse lado diferente. São bem diferentes, inclusive, os dois, né? O Pânico é bem diferente do CQC, né, nesse ponto. Mas tem essa cara, pelo menos o CQC dá uma cara ali, em alguns casos de jornalismo, mas são programas de humor, são basicamente programas de humor. Não que eles não façam, às vezes, algumas reportagens muito interessantes, até com denúncias interessantes, isso é feito, sem dúvida nenhuma. Isso existe lá e está presente, mas a base disso é um programa de humor. É diferente, é diferente. E qual que é a posição da rede... O que não tem nada de errado, aliás, o que não tem nada de errado nisso, viu? Você tá tratando ali de diversos assuntos e você tratar com humor de alguns assuntos, isso não é um problema. Isso não é um problema. Então, assim, há limites para tudo e quando esses limites são respeitados, não tem problema, entendeu? Dá para você fazer... Olha, de verdade, dá para você falar sobre qualquer assunto. Então, assim, você consegue discutir e abrir espaço para qualquer assunto. É só você fazer isso de forma inteligente.
sabendo para quem você está falando, em que horário você está no ar, respeitando o seu telespectador. Você não precisa ficar colocando barreiras, isso pode, aquilo não pode, esse tipo de programa é isso. Não precisa rotular nada, a gente não precisa rotular, a gente sabe muito bem. E o telespectador é muito inteligente. Ele sabe muito bem a diferença do jornalismo para o entretenimento, para o humor. Ele sabe muito bem qual é a diferença disso. Por isso que eu gosto tanto de jornalismo. Você pode tratar de qualquer assunto. A gente não pode subestimar o telespectador e achar, não, o telespectador vai achar que isso. Não, o telespectador é muito inteligente e sabe muito bem o que ele quer. Qual que é a posição da Record com o jornalismo de entretenimento? A gente tem espaço para isso lá, né? Hoje em dia é uma prova disso. Hoje em dia, então, assim, claro. hoje em dia, o programa da tarde, a gente tem espaço para isso. Então, isso é a cara da Rede Record, como já foi no Tudo a Ver, que foi o primeiro, que era feito pelo Paulo Henrique. Então, assim, a gente tem um espaço justamente para isso, porque a Record acredita nisso, acredita nessa forma mais simples e mais leve de comunicar. Eu acredito nisso também, como eu te disse. Eu acho que isso é uma maneira muito inteligente de você levar informação. Você acha que os reality shows, tantos que existem hoje em dia, eles são entretenimento, diversão. É entretenimento. Mas, por exemplo, você pegar um reality show como O Aprendiz, tá bom? Então vamos prestar atenção nisso. O reality show como O Aprendiz tem um monte de informação ali. Tem várias informações, as pessoas aprendem muito com um reality show como aquele. E tem reportagens muito interessantes, inclusive às vezes nas atividades que eles têm que fazer, nas provas que eles têm que cumprir. Às vezes eles fazem viagens, e nessas viagens você tem reportagens, que você conta onde eles estão, você dá uma série de informações. Então você tem uma pitada de jornalismo ali num programa de entretenimento. Então, é por isso que eu estou dizendo, as duas coisas podem ser combinadas e o telespectador sabe quando é uma brincadeira, quando uma bronca que o apresentador está dando ali, ele está exagerando, ou quando ele realmente está passando uma informação. O telespectador sabe isso, entende. Então, esse foi o nosso primeiro Planeta Já acabou? SPM. Acabou. Ah, que pena, estava tão divertido. Poxa, estava muito legal e essa foi a participação do jornalista Celso Zucatelli, que é apresentador do Hoje em Dia na Rede Record. Muito obrigada, Celso. Eu que agradeço, foi ótimo. Foi ótimo. Em breve, o programa vai estar na íntegra no portal de jornalismo da SPM. Confira nosso site. Muito obrigada pelas perguntas, pela sua participação, pela participação da Bruna Reis em Miami. E é isso, por hoje é só. Muito obrigada. Boa noite.